que estou aqui, abraço a porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo? Tudo bem. Então, estamos aqui para começar mais um Jesus no Lar. Essa semana, Jesus vai visitar a casa de Simão Pedro. Considerando todas as referências bibliográficas dos 4 evangelhos e tanto no Novo Testamento inteiro, o Pedro é simbolizado como um homem simples, um homem do campo, um homem de temperamento forte. Essas são as principais características dele. E ele também era considerado nato, né? Pela sua expressividade, pela forma que ele agia, assim, impulsividade, e ele também tinha um dom da oratória muito bom. A gente fica refletindo como é que teria sido esse chamado de Jesus para Pedro. PH, você pode esclarecer um pouco de como foi esse chamado, meu amigo? E uma coisinha antes, parabéns pelo seu cavanhaque, tá? Então, o que a gente encontra como referência nos evangelhos é que o chamado de Pedro foi bem significativo. Ele é um dos primeiros apóstolos a ser chamado, né, a ser convocado para trabalhar na Boa Nova. E acontece de uma maneira bem singular, porque Jesus ele vai até o local onde os pescadores colocam os seus barcos após passar várias noites no mar, e ali ele sobe no barco e começa a pregar para o grupo de pescadores e para as pessoas que estão ali à beira da praia. Quando ele termina a sua pregação, ele fala para Pedro para retornar para o mar e ele iria conseguir pegar peixes. E aí, o que Pedro faz? Revela o que aconteceu na noite anterior, né? Em que eles haviam passado muito tempo no mar e não haviam conseguido pegar peixe nenhum. Mas Jesus, fazendo convite, pede para que ele vá para as águas mais fundas. E Pedro diz, né, que eles não tinham conseguido pegar peixes, mas já que era Jesus que estava falando aquilo, provavelmente ele se sentiu sensibilizado pelas palavras de Jesus e com certeza, por conta do seu irmão André, que já tinha ouvido falar de Jesus, já estava disposto a seguir a Jesus, ele também se sentiu tocado naquele momento. Então, você falou das características de tempestividade dele, né, de impulsividade, mas a gente percebe que ele tem a simplicidade de uma pessoa que tem a fé não necessariamente baseada em uma questão racionalizada, mas um sentimento inato de fé que faz com que ele siga Jesus. Então, ele resolve voltar para o mar, não é, junto com Jesus, e ali eles conseguem pegar uma grande quantidade de peixes, uma quantidade tão grande que as redes elas chegam a quase arrebentar. E ele tem que pedir ajuda aos outros pescadores próximos, não é, para poder recolher as redes. Tamanha era a quantidade de peixes. Eu ia Quando falar ele só volta... Fala. Rapidinho, só te cortando rapidinho, que aí vai ser o início de uma grande amizade, né? Apesar das características tão diferentes, aí vai ser o começo de uma grande amizade. Mas pode concluir a questão da pesca aí, perdão. É porque eu fiquei assim doido para falar isso. Não, e o interessante, você falou que ele é muito próximo de nós, não é muito próximo das pessoas do cotidiano. Mas ele tem uma característica bem particular, porque ele tinha consciência das suas dificuldades e das suas limitações. Tanto é que depois, quando ele retorna com essa grande quantidade de peixes, né, ele fala para Jesus, perdoa-me, né, porque provavelmente em algum momento ele ainda tinha dúvidas quando ele foi pegar os peixes, e afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus, não o rebate de maneira bem serena, falando o seguinte, de agora em diante serás um pescador de homens. E de fato, Pedro se torna um grande pregador da Boa Nova, considerado por diversas religiões cristãs o iniciador do trabalho após o desencarne de Jesus, após a partida de Jesus. Mas a gente vai encontrar em algumas obras psicografadas essas referências sobre como é que era a impulsividade
de Pedro. A gente consegue perceber isso nitidamente dentro do próprio evangelho, quando os soldados romanos chegam para capturar Jesus, não é? Uhum. A gente percebe que imediatamente Pedro é impulsivo, levanta, consegue retirar a espada da bainha de um soldado e corta a orelha dele. Tamanha era a sua impulsividade. E isso porque Tem ele uma outra convivia com passagem. Jesus, né? A gente fica Oi? pensando como... Não, eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando as características de todos os discípulos são muito parecidas com o que a gente tem hoje, né? E aí, se ele, que convivia com Jesus quase que 24 horas por dia, ainda tinha essa impulsividade, isso mostra que esse é um processo, né? Não é só porque você está com Jesus, você já se transforma, a sua impulsividade cessa, né? E a gente vê todo o processo dele de desenvolvimento demorou muitos anos, porque essa história da espada, depois ela se desenrola, a Amélia Rodrigues conta, é muito interessante, né? Mas aí já é para um outro estudo quando a gente for falar de corte de orelha. A gente agora está falando Isso. Cura de Jesus. Porque uma vez, o Pablo, tu relatou para mim o que acontecia com esse soldado que estava com a orelha cortada. Mas... É mal, no outro estudo a gente fala disso. Mas é interessante que a gente percebe essa impulsividade. A gente sente nas características de Pedro essa impulsividade. E aí, Jesus faz de Cafarnaum, não é? Um grande lugar para a abertura dos seus trabalhos de cura, de esclarecimento, de consolação. E por isso, a casa de Pedro, ela se torna ali um primeiro ponto de luz significativo. Não que as outras casas pelas quais Jesus passou, principalmente a sua própria casa, não fossem pontos de luz e pontos em que ele fez trabalhos interessantes. Mas ali ele estava abrindo seu trabalho para o mundo, não é? Ali ele estava mostrando a sua capacidade e estava, vamos dizer assim, arrebanhando pessoas, discípulos, para poder participar desse trabalho, né? De consolação, de renovação de ideias, não é? De engrandecimento espiritual das pessoas. Então, a gente tem a oportunidade de adentrar a casa de Simão Pedro e perceber como são as características desse discípulo e como são também as características do próprio lar dele. Quando a gente lê a obra Jesus no Lar, né, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Neio Lúcio, a gente encontra ali uma casa bem humilde, onde vive uma quantidade de pessoas, né, significativa, porque tem Pedro, tem a esposa, tem a sogra, tem alguns outros parentes de Pedro que a gente não consegue reconhecer muito bem, alguns amigos de Pedro que também frequentam a casa, e os próprios discípulos de Jesus, depois de terem sido convidados, eles estão ali na casa de Pedro, ouvindo várias instruções diferentes, metáforas que Jesus utiliza para poder explicar ensinamentos sublimes. Ele utiliza situações do cotidiano dos próprios discípulos para poder explicar a eles e auxiliá-los a se desenvolverem nessa tarefa, né? De auxiliá-lo na divulgação da Boa Nova. Então, a gente está tendo uma oportunidade única, que é adentrar esse abrigo, essa casa de Pedro, e compartilhar ali com os discípulos as palavras de Jesus. A casa de Pedro no Ponte. Oi? Era o Ponte, exatamente. Talvez por ele ser o mais velho, era o que tinha até um pouco de melhores condições com relação aos outros, né? Porque ele já era bobear, foi de lá que saiu aquele vinho do outro estudo que a gente deu lá, da boda de Canaã. Então, interessante que ali ele começa o PH está falando assim sobre essa intimidade, né? Que esses dois, tanto o Jesus no Lar quanto a Boa Nova, também eles conseguem mostrar para a gente esse lado um pouco mais íntimo e humano de cada discípulo e como Jesus conseguia mostrar experiências para eles, assim. E na casa de Pedro também tem aquela passagem que tiram o telhado para ele curar uma pessoa enferma, né? Um tetraplégico, eu acho.
É engraçado, e eu fico imaginando, era uma casa humilde pra caramba, mas ninguém depois fala de como consertar o telhado, né? Porque o cara saiu andando pela porta, né? Mas nunca falam consertar o telhado. Eu fico pensando, os caras devem ter ajudado, senão o Pedro ia ficar como? Reclamando. Então, a gente percebe algumas características de Pedro dentro da sua própria casa, quando, por exemplo, em um momento, porque Jesus ele começa a fazer diversos cultos no lar, ali na casa de Pedro. Inclusive, no livro Jesus no Lar, há o relato de que o primeiro culto cristão no lar acontece na casa de Pedro. Uhum. E em um desses momentos, Pedro chega no meio do diálogo evangélico, no meio do diálogo moral, só que ele está meio espavorido, meio estressado, e ele começa a desabafar com Jesus, dizendo que ele teve um desentendimento com o tio e com o primo. Porque... Família igual em todos os lugares. Então, exatamente. O tio chama ele de ladrão e o primo de alucinado e ameaça, inclusive, bater nele. E aí, Jesus pergunta, não é? Depois do desabafo de Pedro, e o que você fez com as arremetidas desses familiares incompreensivos? Ele fala, sem dúvida eu reagi como eu devia, coloquei cada um no seu lugar, anunciei todas as más qualidades que eles têm. Meu primo é um mentiroso, né? O meu tio é um sovina, não empresta dinheiro para ninguém. Então ele saiu apontando os dedos, né? Para as pessoas, para os seus próprios familiares. E aí Jesus vai explicar para ele que as coisas não são assim, que na verdade no lar a gente tem a oportunidade de trabalhar esse lado negativo das pessoas, as auxiliando. E quando a gente aponta o dedo para as pessoas, isso de nada adianta, né? Ele diz que o ignorante, o mau, aquele ingrato, esses parentes são os que nos auxiliam a nos aprimorar espiritualmente. Então é uma grande lição que ele está dando a Pedro ali e também aos outros discípulos. Uma outra passagem que a gente encontra também significativa nesse livro é o primeiro capítulo, em que Jesus trava um diálogo com Pedro, um diálogo na intimidade, sobre como é que funcionam os trabalhos, né? Jesus pergunta o que um pescador faz quando ele chega da pesca. E aí Pedro responde que ele separa os melhores peixes para vender, porque ninguém quer ficar com o resto, com as sobras, não é? Com o que as pessoas chamam de xepa da feira. E aí depois Jesus pergunta, o que faz com o oleiro? Ele modela o barro, imprime a melhor forma. E o carpinteiro? Ele vai trabalhando a madeira para poder aperfeiçoar aquela peça bruta. E aí Jesus diz, assim é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, se você separa o que há de melhor no seu trabalho, por que não fazer o mesmo no lar? Não é? É preciso que o lar ele se aperfeiçoe, que você mostre o que há de melhor no lar, que você vá se modelando, se moldando, não é? Se aperfeiçoando para que você possa trabalhar no mundo. Porque de nada adianta você querer que o mundo se transforme, que o mundo se regenere, se o lar ele ainda está instável. Uhum. Até porque no lar a gente convive com as pessoas diariamente, né? Então a gente tem que sempre dar a melhor versão nossa para dentro de casa, para a gente conseguir fazer isso com naturalidade do lado de fora, né? E para a gente poder perceber que Pedro, além dessa impulsividade, além dessa fé, ele tinha consciência das próprias falhas, porque Jesus conta uma parábola sobre um homem que vive dentro de uma caverna e que ele não consegue enxergar. E nessa caverna, ele pede o auxílio espiritual. E aí primeiro vem a fé, que o alenta em determinado momento, mas não é o suficiente para ele. E aí depois vem a esperança em dias melhores. E aí esse companheiro, ele, por um determinado momento, ele se sente bem com a esperança, mas ele também a abandona.
Por último, vem a caridade. E ele também, em determinado momento, acolhe a caridade, se sente bem com ela, mas depois a repudia. E por último, ele deseja a verdade, que a verdade venha. E aí, quando a verdade vem, ele passa a enxergar. E aí ele vê as próprias falhas, as próprias chagas físicas que ele tem e percebe que, na verdade, aquela caverna que era escura, que era com odor muito ruim, vinha dele próprio. E aí ele se esconde e vai procurar uma outra caverna para se esconder, para que ele não lembre das suas falhas. E aí os discípulos todos saem meio reflexivos e chateados com essa situação, mas Pedro permanece ali, junto de Jesus, após ouvir essa mensagem, bastante reflexivo sobre si mesmo. A gente percebe que entre os outros discípulos e Pedro, há uma diferença em relação à consciência das próprias falhas, não é? Uhum. É muito interessante as duas reflexões, né? E a Camila faz uma conexão com os dias atuais, de você dar o melhor dentro da sua casa, e a gente estando em quarentena, tempo para isso não está faltando, né? Para a gente dar o melhor. E o PH chega falando que ele leva as mensagens assim, começa os primeiros cultos, né? E uma coisa que é recomendado para todo espírita é fazer o culto no lar. O Pablo pode discorrer um pouco sobre essas histórias para a gente, sobre o culto no lar. Fala aí, Pablo. Não, antes disso, eu estava pensando aqui no que o PH falou e estava lembrando aquilo que a gente falou antes de entrar na live, né? Que eu estava ouvindo a live do amigo Marcelo Shoa, e lá eles falaram que a gente está tendo uma grande oportunidade com essa quarentena de mostrar como nós somos espíritas fora da casa espírita, né? Exatamente. Isso aí. E aí, voltando para o nosso assunto, né? Primeiro eu estava só meditando aqui, cara, eu estava pensando, pô, Pedro era um cara, Leandro falou, um cara muito bronco, muito, assim, rústico mesmo, e ele veio com muita necessidade. Ele tinha as provas dele, tinha a expiação e tinha a sogra, que Jesus curou. Jesus ainda fez o favor de curar a sogra, né? Aí eu fiquei pensando nisso, cara. Jesus dá lição com tudo, gente. Para você ver que ele aproveita todas as oportunidades, né? Cara, ó, eu vou falar para vocês, depois disso que o Pablo falou, por isso que eu acho que Jesus chamou ele de Cefaz, de rocha, sabe? Depois de curar a sogra dele. Ai, gente, vai ver que a sogra dele era legal. Jesus convivia com ela, sabia? Mas é interessante, porque no Jesus no Lar, a gente vai perceber que ela é uma das pessoas que está ali sentada, ouvindo as palavras de Jesus. Então, ela também está se doutrinando, ela também está se aperfeiçoando. A gente fala isso brincando, né? Porque eu gosto muito da minha sogra, ela deve estar até vendo aí, que ela acompanha tudo que a gente está fazendo. Mas é porque a casa dele não era diferente da casa de muitos de nós, principalmente quando o nosso poder aquisitivo é mais baixo, né? Mora todo mundo junto. Hoje mesmo estava dando uma reportagem das pessoas que estão voltando para a casa dos pais, porque não estão conseguindo pagar aluguel, estão voltando a morar com os pais, né? E geralmente os pais ainda têm uma renda mais fixa, aposentados, outras coisas, né? Já tem uma estabilidade, né? Uhum. Mas aí, voltando para o nosso culto, o PH falou, né? O culto no lar, o primeiro culto foi na casa de Pedro, né? Que Jesus também não deixava passar uma oportunidade para ensinar. E o culto no lar é uma coisa tão pouquinha que a gente faz, que tem um resultado gigantesco. São coisas bem simples, bem pequenas. E eu estava lembrando de um vídeo que circulou bastante, do Pedro Bial, que falava sobre as coisas que ele aprendeu no jardim de infância, né? Que as coisas mais importantes que ele sabe hoje, ele aprendeu no jardim de infância, e são válidas até hoje. Compartilhar tudo, não bater nos outros, né? Colocar as coisas de volta onde pegou, não arrumar sua bagunça. E são coisas simples. O culto no lar também é uma coisa bem simples, é um tempinho que a gente reserva um pouquinho de tempo ali para falar sobre o evangelho, mas que vai estar todo mundo ali pensando juntinho, na mesma coisa. E no espiritismo a gente tem
esse culto no lar também, que a gente prega muito durante as palestras, que é também o momento que está todo mundo ali, voltado para o mesmo ponto de vista. E nos dias de hoje, onde existem milhões de pontos para distrair a gente, isso é muito importante, né? Verdade. Mesmo que seja por alguns minutinhos ali, mas tu vai conseguir reunir toda a família, que às vezes tem esse monte de gente na casa, igual a casa de Pedro aí. Igual a casa de Pedro aí. Às vezes tem um monte de gente, mas não tá todo mundo junto ali. Tem um no Candy Crush, outro no Netflix, né? E todo mundo se falando pelo WhatsApp. Falar com a modernidade antes foi assim, a primeira coisa que separou as pessoas foi ter uma televisão no quarto, né? Aí começou a dividir um pouco. Aí agora com o celular, cara, cada um no seu mundinho assim, aí a questão de estar todo mundo no culto junto, né? É a comunhão com Deus, todo mundo junto. O interessante é você perceber, Jesus estava aproveitando as oportunidades ali que aconteciam na casa de Pedro para tirar lições sublimes. O mesmo acontece no culto do Evangelho no Lar. Quem aqui nunca abriu uma página do culto do Evangelho no Lar e percebeu que se referia exatamente às situações ou aos problemas que a família estava passando naquele dia ou naquela semana? É o que mais acontece. Isso que eu ia falar. Nunca é diferente disso. E se não é, porque você não prestou atenção. Nunca é. Principalmente a página de preparo. A página de preparo, então, vapo. É verdade. E se você acha que estivesse ali mesmo orientando. Se não é você, tua interpretação também né? Ah, não, caiu o egoísmo. Não, que isso, eu não sou egoísta. Que palhaçada é essa? Não, é você. Isso aqui é pra você. Vamos procurar rever isso aí, né? Exatamente. Nada é por acaso. Eu estava lembrando aqui também, na casa de Pedro que aquela... Como é que é o nome da prostituta que depois fica cuidando dos leprosos? Não, Maria Madalena, se não me engano, é a casa de outro Simão, de um fariseu. Não, que ela vai à noite. Que ela vai, quando ela fica à noite sabendo que Jesus vai estar ali na casa, não é a Maria Madalena? Eu não lembro o nome dela. Não. Agora não estou lembrando. E também é na casa dele também. Que aquela que é apedrejada, quem conta é até a Amélia Rodrigues também. Aquela que, depois daquela cena do apedrejamento, de noite ela vai procurar procurar Jesus. É na casa de Pedro. E Jesus fala com ela, conversa com ela. Mas aí também seria um outro negócio para a gente falar, né? A casa de Pedro era um ponto importante pra caramba na época de Jesus, né? Uma dessas estadas, ele fez várias perguntas a Pedro a respeito das escolhas que a gente faz, PH até começou a falar, e que essas escolhas elas devem sempre ser as melhores. Então, ele explica que o lar é uma grande escola, e a gente está numa pequena sociedade no lar, né? A gente está num... Se a gente faz tudo errado dentro de casa, do lado de fora a gente não vai fazer certo, né? Se eu roubo um brinquedinho ali do meu primo que mora comigo, do lado de fora eu vou achar isso normal pra caramba, se ninguém me ensinar. Né? E a gente vê às vezes que não tem a ver com o dinheiro, tem a ver mais com o que a pessoa já conseguiu acumular ali de moralidade mesmo, né? Que eu lembro uma vez que eu fui na casa de um amigo meu, um monte de gente, era uma casa assim, com um monte de gente, e aconteceu ele não tinha religião, não tinha nada. Aconteceu do filho responder ele de meio atravessado assim, né? Aí ele chamou, fulano, vem cá. Você falou assim comigo. Ele, pai, desculpa, tá bom, desculpa, mas o que você vai fazer agora? Você tem que fazer alguma coisa para consertar. Ele, não, amanhã eu boto o lixo para fora, amanhã não sei o que ela... Sabe, tudo que os garotos faziam tinha uma consequência. Uhum. E o pai falando isso, dando a bronca nele, mas abraçado com ele ali. Sabe, não estava naquele negócio de... Violência, né? É interessante porque isso remete à educação pela não violência, que Gandhi prega bastante, né? E que os filhos e netos de Gandhi continuam pregando essa educação pela não violência. Tem, inclusive, uma historinha dizendo que um desses netos,
teve um dia que ele tinha combinado com o pai de levar o carro na oficina e buscar. Só que ele deixou o carro na oficina e quando foi buscar, ele resolveu ir ao cinema. E aí deixou o pai de pista, né? Deixou o pai para lá. E aí o pai é que tem que ir lá buscar o carro bem tarde, e aí eles se encontram no meio do caminho e ele acaba entrando dentro do carro e vai dirigindo, só que o pai diz que não, que ele deve ter errado em algum momento na educação do filho e ele precisava refletir. E aí ele foi a pé o caminho inteiro com o filho implorando para que ele entrasse dentro do carro. E aí essa lição ele disse que não esqueceu nunca mais, porque ele pôde perceber o que era o valor de um compromisso. A partir daquela caminhada que o pai fez e do momento em que ele estava pedindo para o pai entrar de volta no carro. É uma maneira de educar sem que você precisasse responder, falar mais alto, gritar, bater, preferi nada ganhar disso. uma coça, cara. Eu fico imaginando a vivência de Jesus com Pedro devia ser exatamente assim, né? Quando Jesus dava essa lição de moral e assim, ele ficava, poxa, não acredito que ele tá falando isso comigo. Igual a gente se sente ouvindo essa história, tipo, não acredito. Não sei se eu vou tomar muito tempo. O Pedro, ele dá muita lição pra gente. Quando eu li muito assim, Primícias do Reino, né? Tem a história da mulher que foi apedrejada. Depois que Jesus fala para ela ir embora, que ninguém te acusou, ele também nem ia acusar e tal, Pedro vem dar um tete-a-tete com Jesus, né? Ah, é verdade. E ele começa a reclamar que Jesus liberou aquela mulher, começa a reclamar. Só que quando, mais pra frente, ele descobre que Pedro tá falando que tinha que punir os dois, né, e tal. Mais pra frente, Pedro descobre que era o enteado dele, o homem que tava... que iniciou a história com a mulher. Aí tipo, Jesus tá só olhando pra cara dele, tipo, tinha a mesma ideia? Então, era pra apedrejar? Não era pra apedrejar. Aí ele ia fazer o quê? Então, Pedro só toma a lição. E a lição de Pedro é que Pedro é muito parecido com a gente, né? Tem uma outra passagem que não envolve exatamente a casa de Pedro, que eles vão pregar em um determinado lugar onde tem judeus muito ortodoxos, né? Várias autoridades religiosas judaicas. E elas começam a falar mal de Jesus, dizendo que Jesus devia estar com um demônio. E aí, eles ficam revoltados. E quando eles têm um encontro com Jesus, eles contam, né? Jesus te chamaram de servos de Satanás e a gente respondeu prontamente. Quer dizer, Pedro fala isso, né? E ele dá o revide. Olha que coisa boa que eu fiz, defendi. Exatamente. Ele vai na inocência, né? Ele vai falar para Jesus. Cara, isso tudo é na ingenuidade. Ele acredita muito que tá fazendo certinho. Jesus vai ficar orgulhoso. E a gente nota a evolução quando a gente lê Paulo e Estevão, porque a gente vai ver um Pedro muito mais moderado, um Pedro muito mais, não que ele não fosse amoroso, né? Mas uma pessoa muito mais amorosa, muito mais aberta ao diálogo. Ou seja, todo esse trabalho que Jesus teve de dialogar com Pedro era exatamente porque ele percebia esse potencial, que estava oculto, né? Mas que iria aflorar em algum momento. Uhum. Ele vê a gente lá na frente, ele não vê a gente como o Pablo contando piada de sogra aqui, ele não vê. Ele vê a gente lá na frente. Espírito de luz. E uma vez eu estava vendo uma mensagem de Emmanuel, que Emmanuel é só tapar na cara que a gente toma. Ele falando assim que o bandido que a gente chama de hoje, o marginal, o matador, mas no futuro ele vai ser um espírito de luz, vai ser um espírito protetor. Eu falei, caraca, não parei para pensar nisso. Né? Emmanuel também fala que todos nós somos criminosos, né? A diferença é que a gente não é descoberto. Não muda em nada. Exatamente. E aí... E o interessante é mostrar esse foco que Jesus está mostrando aí, de que quando a gente faz o culto no lar, a nossa casa vira um ponto de luz, né? Então, quanto mais pessoas, independente da religião, a gente estiver orando numa localidade, aquela localidade ali vai ficar bem mais iluminada. Falamos tanto da sogra, né? Então, a Camila agora vai desmembrar essa linda passagem pra gente. Um dia a Camila vai ser sogra de alguém, né? É isso que eu fiquei pensando. Ela entrou numa defesa tão Exatamente. ferrenha assim, porque um dia você vai ser uma sogra muito maneira.
Eu pretendo, né? Espero que meu genro fale bem de mim. Ou Nora, Ou né? Nora, ou Nora, ou Nora. E engraçado vocês falarem da sogra dele, né? É isso, que muitas das vezes a gente não entende as relações familiares onde os discípulos estão e o que Jesus pega para poder ensinar, a gente fica meio perdido, né? Tipo, né? Por que uma pessoa aleatória, né? O que Jesus queria ensinar com isso? Então, todas as passagens de Jesus têm essa questão de ensinar para gente. E a passagem que o Leandro comentou aí, é uma passagem muito pequenininha, que se você passa lido assim na Bíblia, passa até batido, né? Mas a gente tem muitas lições. Para mostrar como é que ela é pequenininha, eu vou ler. São só 2 versículos. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Está lá em Lucas capítulo 4, 38 e 39. Assim, se a gente fosse destrinchar cada pedacinho, a gente poderia fazer um estudo de uma noite inteira, porque Jesus é Jesus, né? E aí, o que eu acho legal é que o que está destacado assim para mim, não sei se isso apareceu para vocês, é como Jesus vai ensinar como a gente precisa lidar com a dor, né? A dor, seja naquela época ou seja hoje, é algo que é muito difícil da gente aceitar. Ninguém fica feliz quando fica doente. Deveria, né? A gente deveria entender que é uma aprovação, entender que é um momento de aprendizado, de reflexão interna, chamar atenção para alguma coisa que a gente precisa melhorar. Só que na hora que a gente está passando pela dor, pela febre, a gente só pensa em sentir a dor, né? E aí eu fico pensando, quem foram as pessoas que intercederam, né? E que pediram ajuda para Jesus? Jesus, ajuda a sogra. Provavelmente o próprio Pedro devia estar no meio, porque provavelmente, sendo a mãe da esposa dele, a mulher também devia estar rogando para que Pedro fizesse alguma coisa, né? Pedro é minha mãe, ela está sempre lá com a gente. E é interessante que os detalhes que o Lucas vai pegando, né? Todos os evangelistas fazem isso. Mas é assim, Jesus estava saindo da sinagoga, ou seja, Jesus estava em contato com o Pai, estava ali ensinando aqueles discípulos e todas aquelas pessoas que o seguiam a falar de Deus, né? E quando ele entra na casa de Simão, a gente tem que pensar que Jesus ele não adentra só o espaço físico, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus vê o que a gente é, né? Como a gente já falou, o que a gente vai ser, mas ele consegue ver os nossos pensamentos, ele consegue entrar na nossa casa mental, que eu acho que é isso que quando Jesus fala toda vez, né? Que entrou na casa e fez aquilo, ele está falando do aspecto físico e do aspecto espiritual das mensagens, né? E os evangelistas vão relatar que essa sogra, é engraçado que não falam o nome da sogra, né? A gente não sabe em nenhum momento, acho que nem, né, o Lúcio comenta, né? Eles sempre botam a sogra, né? E, enfim, a sogra estava com febre. E aí a gente sabe que febre é um indício de que alguém está com uma infecção, né? É uma forma do nosso corpo responder a algum agente infeccioso, né? Sintoma, inclusive, de inúmeras doenças. Então, aquela mulher que provavelmente devia ser uma idosa ardendo em febre, né? Deve ter sido uma coisa bem difícil da família estar ali vendo, né? E quando Jesus se aproxima, a febre, né? E aí, se a gente pensar o que é a febre no sentido espiritual, eu fiquei pensando muito nisso quando eu fui lendo, assim, a febre ela tem a ver com a exacerbação de paixões, né? Todos os nossos pensamentos, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando naquela expressão que a gente usa muito, né? Ai, minha cabeça tá quente, tô cheia de ideias, tô fervilhando. Então também pode ser, né? Não só uma febre física, mas também uma febre de preocupações, né? Porque aquela mulher era a matriarca da família. Então, ela devia estar preocupada com o alimento, com a roupa para lavar, com a ir à feira, cuidar dos netos, né? A gente não sabe se Pedro tem filhos, mas, enfim, ela tinha outros filhos, todo mundo convivia, né? As preocupações que deviam estar na cabeça dessa mulher. E eu fiquei pensando assim, como uma dona de casa, ela devia estar doente, preocupada, como ela estava sobrecarregando os outros, né? Até porque a gente acha que não, mas as pessoas percebem, né? Quando a gente não gosta muito do que elas são, o que elas representam, alguma coisa que elas fazem. Então, eu fico imaginando ela ali deitada, sofrendo, pensando nisso. E Jesus chega perto dela, vê isso tudo, vê esse pensamento e pensa, né, o quanto essa mulher vem aprendendo com eles ali também, né? O que ela tem apreendido. E aí, quando ele se inclina para ela, né, que eu acho que é o mais bonito, tipo, ele se abaixa para ela, né?
O que Jesus faz o tempo todo é isso, né? É igual quando a gente tem que falar com criança, né? Que a recomendação, aí vocês, professores, podem me dizer se estou certa, né? A ideia da gente se abaixar para falar com a criança, né? De estar ali no olho, para a gente poder passar para a criança a imagem que a gente quer passar de que, tipo, nós somos iguais. Eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas eu vou falar de igual a igual para você, né? E Jesus faz isso com ela, isso é belíssimo. E quando ele faz e repreende a febre, né? A partir do momento dessa troca fluídica que Jesus faz, ele faz a febre ir embora, e aí não é só a febre física, né? A febre das emoções, desses pensamentos, né, fervilhando na cabeça dela. O que eu acho mais interessante é que ela levanta e vai trabalhar, né? E o que é bonito dessa lição, eu fiquei muito pensando no capítulo do Evangelho, do Cristo Consolador, né? Se a gente pegar Consolador, Cristo consola a dor, né? E se a gente fizer essa reflexão, como é que o Cristo consola, né? O Cristo consola explicando as causas das dores, né? Provavelmente, quando ele adentrou a mente dessa sogra, ele foi mostrando para ela que talvez as preocupações dela fossem muito mais materiais do que o que ela realmente devia se preocupar, né? Marta e Maria, né? Saber absorver as coisas do céu e o que é da terra. Então, se a gente pensar na importância que a gente ainda tem que ter da dor, né? Para que a dor serve na nossa vida, no nosso cotidiano, é isso, entender que a dor ela tem sempre uma causa justa. Ela sempre serve para movimentar a gente. E aí, pensando no Pedro, provavelmente ele deve ter feito essa reflexão com Jesus naquele momento da sogra, mas em outro momento, tanto ele quanto os discípulos perguntaram para Jesus, né, sobre essa questão da dor. E tem uma passagem muito bonita, que é no Contos e Apólogos, do Irmão X, que é aí, mais uma dica de livro, hoje está cheio de dica de livro, né? O Pedro vai perguntar assim, Jesus, para que a gente precisa sentir dor? Não é melhor a gente estar todo mundo curado, feliz, tranquilo, para poder absorver as mensagens do céu? Porque, assim, é muito melhor absorver quando eu não estou doente, né? E Jesus vai ouvindo, né? Os discípulos todos falando aquelas histórias e ele, tá bom. E na reunião que tem, né? As pessoas doentes aparecem para ouvir a pregação, mais de 100 pessoas ali, e Jesus promove a cura de todo mundo ali. Cego, surdo, leproso, todo mundo. Mais de 100 pessoas foram curadas, os discípulos ficaram super felizes. E aí Pedro ia em cada um deles para falar, fica aqui agora que Jesus vai falar das bênçãos do céu, vai falar do Pai. E as pessoas simplesmente foram embora. Então, assim, eles ficaram, só ficou Jesus e os discípulos. Então, você imagina a cara deles de ver que não ficou ninguém para ouvir as dores, o que significado daquelas dores, né? E aí Jesus fala uma cara de chuchu, né? Então, Pedro ficou extremamente triste e desapontado, porque ele que deu a ideia, tipo, eu sou o cara, eu resolvi todos os problemas aqui, agora as pessoas vão ver, vão ouvir. E Jesus fala, estuda a experiência e guarda a lição. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Então, quando Jesus fala isso, é para lembrar, né? Para que serve a dor? Por que a gente precisa passar por esses tormentos? Né? A dor ainda é um fogo que alimenta a nossa alma, né? A gente precisa aprender a lidar com ela. E isso é uma das coisas mais bonitas que Jesus pode falar da dor, né? De consolar. E o Espiritismo vem para somar, né? Vem para mostrar para a gente de onde vêm essas dores, né? A questão da reencarnação, da pluralidade das existências e a existência de Deus que mostra que todo efeito tem uma causa e a causa é sempre justa. Eu acho belíssimo. E Pedro mostrando e aprendendo junto com a gente, né? E interessante nessa passagem é o número de pessoas que ele cura, né? São 100 pessoas, né? Mais de 100. Mais de 100 pessoas. Então, isso mostra muito a grandeza de Jesus e o amor. E o que me impressiona muito é que essa frase do Pablo cabe muito bem. Jesus, a todo momento, toda oportunidade, ele usava para ensinar, sabe? Toda oportunidade. Ele foi curando aos poucos. Aí os discípulos achavam que não era o caminho certo. Ele falou, vou curar todo mundo para vocês verem como é. Cara, e é impressionante. Exatamente. Isso. E nessa passagem da sogra dele, o que eu achei interessante, que tem tudo a ver com essa história que o irmão X traz, né? É que ela levantou para trabalhar, né? Então, assim, ela já tinha o conhecimento, ela já tinha escutado Jesus falar sobre a mensagem dos céus, enfim, tudo, ela compartilhava, né, desse ambiente. Então, quando ele desperta nela aí essa coisa da cura, ela levanta para trabalhar e para servir, né? O que mostra que
que a gente ainda precisa passar pela dor para ser curado, porque durante a dor a gente faz esse processo de reflexão para, assim, a gente conseguir passar e, com certeza, estar pronto aí para os novos desafios que a vida coloca para a gente. Então, assim, é muito mais fácil você dar valor quando você... a saúde, no caso, né? A gente só dá valor quando a gente perde, né? Parece até fala de vó, mas, na verdade, é isso que acontece. Quando a gente fica doente, a gente pensa em tudo que a gente não fez quando estava com saúde, em tudo que a gente deixou de aproveitar, né? E aí, nesse momento de quarentena, é o que muita gente tem falado, né? Eu devia ter ido mais na casa dos meus amigos, eu devia ter ido mais conversar com as pessoas, eu queria dar mais abraços. Então, assim, esse momento que a gente está passando é uma situação de dor, né? Não deixa de ser. Mas que a gente lembre que quando ela passar, a gente tem que estar pronto para o trabalho, né? E o trabalho está começando dentro das nossas casas, mas que a gente consiga passar isso para o resto do mundo, para a gente ter um mundo um pouco melhor, né? O que a gente precisa nesse momento. Para que a gente possa servir. Eu acho que a mensagem da sogra dele me remeteu muito isso, a importância do servir. E é significativo você perceber que Jesus, ele utiliza todos os familiares de Pedro como mote, né, para ensinos, para curas, para aprendizados. Exatamente. Todas as passagens de Jesus tem alguém conhecido, alguém da família ou alguém da comunidade deles, né? Nunca passa despercebido isso. Não sei se vocês repararam que Tá fluindo. Tá fluindo. O lar de Simão Pedro, ele deixou lições para a gente muito boas, né? O culto no Evangelho, o passe, né? O passe, Jesus cura ela através de um passe magnético. E o Pablo vai falando ali que o lar é o primeiro lugar que a gente aprende, né? O lar ali é o primeiro lugar que a gente aprende para levar. E nos estudos que a gente tem, a gente vê que a casa espírita também é uma escola, um hospital, um lar, né? Aí quando a gente estuda a destinação da Terra, a Terra também tem essas características. Então a gente vai indo do micro para o macro, tentando colocar todos esses ensinos até ela, desce para mostrar toda a sua humildade, sem perder a sua grandeza espiritual, cura ela, quando ele desce, ele entra na casa física e espiritual, né? E ele cura aquele momento ali, mas ela se cura através da sua fé e no trabalho ao próximo, que foi isso que você quis dizer. Então, o estudo de hoje foi um estudo bem bacana. É um lar, pessoas que nos levam a refletir sobre as nossas experiências do cotidiano, e espero que o próximo estudo seja tão precioso para a gente como foi esse. Foi um prazer estar com vocês mais uma semana, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. Um prazer também. Tchauzinho. Abraço, gente. Abraço. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali está.